amores, nós tínhamos visualizado aí a ideia de que o porte de armas para os praças vão ter restrições que serão reguladas pelo comando. E nós tínhamos colocado que para os demais, né, nos casos aí, os oficiais, né, estejam ele na ativa ou na inatividade, eles teriam uma liberdade quanto a esse porte de arma. Não haveriam restrições reguladas pelo comando, por exemplo, como está descrito para os praças. Mas nós tínhamos colocado que a restrição ela acontecerá se a inatividade desse indivíduo, por exemplo, ou então ele está na ativa e houve um afastamento, então o indivíduo está na ativa, o PM está na ativa, mas foi afastado, ou então ele foi direcionado para a inatividade por doença mental, alienação mental. Então, foi constatado, né, que ele deveria ser afastado, estava na atividade, mas deveria ser afastado, ou então que esse afastamento não se daria pela via de um licenciamento voluntário, uma licença médica ou algo desse tipo, mas que se faria necessário que ele fosse conduzido à inatividade porque ele possui uma incapacidade, uma alienação mental. Ou então que tenha havido um afastamento ou que ele tenha sido encaminhado para a inatividade por uma condenação de crime contra a segurança. Então, se houve uma condenação de crime contra a segurança em desfavor desse policial militar, ou então, se o afastamento dele ou a inatividade se deu por alienação mental, nós teríamos aí a caracterização de que aí sim o porte de armas ele seria restrito. De regra, liberdade para os demais, apenas restrição nos casos aí voltado para os praças, restrições impostas pelo comando, tá? Mas nós temos a exceção para os demais casos quanto à alienação, afastamento ou inatividade por alienação mental ou por condenação de crime contra a segurança. Beleza? Fixou aí essa ideia do porte de armas, a gente destacou aí com a importância que é cabível, porque é aquele que vai ter mais especificidades dentro do que a gente já trabalhou aí nos direitos retratados em favor, tá? Dentro dos direitos aí que nós falávamos, nós tínhamos colocado que a assistência médica e a assistência funeral, elas serão voltadas tanto para os PMs quanto para os seus dependentes. E aí o legislador se preocupou em determinar, já que haverá concessão de direitos, e a gente vai ver, inclusive, pessoal, mais na frente, que além desses direitos aí, a assistência médica e o direito aí que a gente colocou como assistência funeral, que também será cabível aos dependentes o recebimento de pensão por morte. Então, vindo a óbito, o policial militar, a remuneração que ele percebia agora passará a ser recebida pelos seus dependentes a título de pensão por morte. E aí, em capítulo específico, o legislador se preocupou em falar na pensão por morte, mas aí como um direito que é retratado em favor do dependente e do policial militar. Então, por conta disso, por retratar que existem direitos que são cabíveis ao PM e direitos que também são cabíveis aos seus dependentes, o legislador listou para a gente quem são os dependentes. E aí, meus amores, existe uma divisão. Nós vamos ter os dependentes que são dependentes legais e aqueles dependentes que são instituídos pelo próprio estatuto. São considerados os dependentes por declaração. Então, a gente vai colocar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos verificar quais são os dependentes legais e depois nós vamos verificar quem são os dependentes por declaração. Os dependentes legais vão ser aqueles que a própria lei, o próprio estatuto aí determina
né? E os dependentes por declaração são aqueles que o Estatuto determina, mas que se faz necessário que o próprio PM declare em seus assentamentos que aqueles indivíduos fazem parte da sua dependência econômica e que, consequentemente, estariam abrangidos pelos direitos que lhes são cabíveis, inclusive o recebimento da pensão por morte, tá? Os dependentes legais, então, a gente tem inicialmente aí o cônjuge. Veja que a nossa legislação, ela é uma legislação de 85, antes da Constituição Federal de 88. Então, ela fala em cônjuge, ela não fala em cônjuge e companheiro. Mas o nosso Código Civil, ele foi devidamente atualizado, então você tem que ter muito cuidado na hora da realização da sua prova em relação a esse tipo de dependente. Se a banca levantar de acordo com o que está descrito no Estatuto, Lei, Legislação 5.251 de 85, né? Você vai responder de acordo com o Estatuto. Eu teria aí somente a figura do cônjuge, porque a Constituição anterior à Constituição de 88, ela não validava a ideia da união estável, então eu não tinha a figura do companheiro. E a legislação, nosso Estatuto, foi feito com base na Constituição. E aí, consequentemente, nós não tínhamos aí essa configuração do companheiro, mas hoje nós temos a configuração do companheiro com base na nossa Constituição de 88. Então você vai pensar dessa forma, tá? Dependentes legais, de acordo com o texto legal do nosso Estatuto, o cônjuge. Se a banca levantar, né, de acordo com a legislação atual e com base no Estatuto da Polícia Militar do Pará, aí sim você pode pensar na possibilidade de colocar o companheiro, tá? Se estiver lá entre as alternativas. Então, cônjuge e vejam só o detalhe, inclusive, que o Estatuto ele prevê. Ele coloca o cônjuge como se fosse a esposa, né? A ideia era que não houvessem policiais militares mulheres e, consequentemente, o esposo não estaria abrangido entre os dependentes. Então, você vai encontrar aí no seu Estatuto a figura do cônjuge e você vai encontrar a palavra esposa. Tá? Então, no texto legal, você vai encontrar dessa forma a figura da esposa como dependente, o cônjuge, aquele que é casado de fato no papel, né? A união estável ela é aceita, ela traz a ideia daquela convivência pública, notória, duradoura, com vontade de constituir família, que é a mesma ideia do casamento, mas não existe contrato. Casamento, ele é contrato. Casamento é um contrato baseado nas instituições de direito civil, em que você assume um compromisso em constituir, em ter o ânimos ali, a vontade de constituir família. A união estável, ela traz a mesma ideia do contrato, só que ela é um contrato verbal, muitas vezes pode ser formalizado por escrito, mas um contrato específico de união estável, que não traz as mesmas condições contratuais que um casamento, tá? Então, quando ele fala aqui no cônjuge, ele está voltado para essa relação contratual de casamento, tá? O filho menor de 21 anos, né? E ele fala filho menor de 21 anos ou o inválido ou interdito. Então, filho menor de 21 anos. E aí, cuidado, para a banca não trocar 21 por 18, porque também, quando essa nossa legislação ela foi realizada em 85, a maioridade era de 21 anos. Hoje a nossa maioridade ela é de 18. Então, cuidado na hora que a banca for colocar a figura do dependente, do filho menor, lembrar que é 21 anos e não 18. Ela pode fazer essa substituição. Ter cuidado. Filho menor de 21 anos ou filho inválido, e aí a gente não tem idade,
ou o filho interdito. O filho interdito é aquele indivíduo que foi interditado por situações geralmente psicológicas, mentais, então faz aí a interdição do indivíduo e ele passa a não responder pelos seus atos da vida social, da vida civil, consequentemente, pelos todos os atos que ele pratica no seu dia a dia, ele está interditado, você vai ter ali alguém que é responsável por ele. Então, o filho interdito, ele também passa a ser considerado como dependente. Olha a ideia aí, como a legislação ela foge um pouquinho às regras do que a gente costuma ver hoje no nosso dia a dia. A filha, ele coloca aí, ó, a filha solteira. Então, enquanto essa criatura estiver solteira, qual era a filha que queria casar? Nenhuma, né? E queria ser dependente para o resto da vida. Mesmo que convivesse em um estado, não queria casar, porque a filha solteira e sem remuneração, ela era considerada dependente e passava aí a receber os benefícios que forem cabíveis a os dependentes do policial militar. O filho filho estudante até 24 anos. Isso aí perdura até hoje, né? Então, filho estudante até 24 anos, sem remuneração, tá? É importante destacar que sempre que a gente estiver falando dos dependentes legais, a gente vai estar falando daqueles que realmente não tenham remuneração, que tenha o condão de dependência econômica daquele policial militar para que possa receber os seus benefícios. Então, o filho estudante menor de 24 anos, até 24 anos, que não tenha remuneração, vai estar aí abrangido dentre os dependentes legais, tá? A mãe viúva, então a mãe viúva do PM também terá, desde que ela não tenha remuneração, também será concedida aí como dependente. Enteado, filho adotivo e o tutelado, né? Então, entre os filhos, a gente vai encontrar aí a figura do enteado, o filho adotivo, que não existe mais essa distinção entre filhos naturais e filhos adotivos, e os tutelados, o indivíduo que cuida, o policial militar. Se ele cuida da tutela de alguém, então o filho tutelado também estaria abrangido aí dentre os dependentes legais, tá? A viúva do PM, né? Então, se ela sai da condição de esposa, e aí a gente está falando justamente da condição do recebimento de pensão por morte, então a gente traz a ideia da viúva do PM de ser aí dependente. A ex-esposa do policial militar, né? Desde que essa ex-esposa ela tenha recebido o direito à pensão alimentícia, tá? Então a ex-esposa com direito ao recebimento de pensão alimentícia que não tenha contraído outro matrimônio, então enquanto ela não casar com outra pessoa e anteriormente havia a condição de que ela estava recebendo a pensão alimentícia, ela vai configurar como dependente legal, tá? Além disso, o ex-esposo, ele faz até essa diferenciação, o ex-esposo que seja inválido. Então, o ex-esposo inválido, ele vai entrar dentro dessa condição de ser aí dependente legal. Então, ex-esposo inválido, agora esse ex-esposo inválido, ele terá que passar pela junta de saúde médica da Polícia Militar para configurar de fato que essa invalidez dele é permanente, que não é uma invalidez temporária. Em sendo uma invalidez permanente, ele vai ser considerado dependente e, consequentemente, vai estar abrangido ao recebimento aí dos benefícios que são cabíveis aos dependentes, dos direitos que são voltados para os dependentes, tá? E nós temos, né, os dependentes que são considerados dependentes por declaração, tá? Os dependentes por declaração,
nós vamos ter a ideia inicial é que esses dependentes por declaração, eles não recebam nenhum tipo de remuneração, tá? Então, se eles não receberem nenhum tipo de remuneração, então você já coloca aqui o destaque que os dependentes por declaração não podem receber remuneração. Então, se eles não recebem remuneração, eles entrarão aí, desde que haja a declaração por parte do policial militar de que essas pessoas dependem dele de forma econômica, né? Então, você traduz aí a ideia de que esses indivíduos serão considerados dependentes. E aí nós temos a filha, ele vai colocar filha enteada, tá? A filha, a enteada ou a tutelada das viúvas. Então, temos a figura da viúva, né, do PM, e a filha dela, a enteada ou a tutelada, desde que declaradas pelo PM como sendo suas dependentes, receberão aí todos os direitos que lhes sejam cabíveis, tá? Então, a filha, enteada ou tutelada da viúva do PM, desde que ele tenha declarado a condição de dependência econômica desses indivíduos, e vão estar aí entre os seus dependentes. A mãe solteira, a madrasta viúva, mãe solteira, madrasta desse PM, desde que ela seja viúva, elas também estarão abrangidas aí por serem consideradas dependentes. A sogra também vai entrar aí, a sogra desse PM, desde que esse PM tenha declarado que ela é dependente econômica dele, a sogra, seja ela viúva, separada, solteira, divorciada, desde que ela não exerça nenhum tipo de atividade que elenque para ela a remuneração, a sogra também, se declarada dependente, entrará aí entre os dependentes. Os avós e os pais, os avós, os ascendentes, né, desse policial militar também, se forem declarados, o pai maior de 60 anos, aqui a gente considera os avós e os pais inválidos, se eles forem assim determinados. E o pai maior de 60 anos, bem como o seu cônjuge. Então, o legislador também se preocupou com essa ideia de falar aí do cônjuge. E os parentes, que a gente chama, que são aqueles parentes consanguíneos colaterais, né? O legislador se preocupa até com isso. Então, vem aí, o irmão, o cunhado, o sobrinho, também entram nessa consideração de serem dependentes por declaração. Então, irmãos, cunhados e sobrinhos, desde que aquela mesma condição, sejam menores, sejam interditos ou sejam inválidos, estarão aí abrangidos, se determinadamente forem declarados, serão aí considerados dependentes, tá? Aí vem a figura dos netos. Se os netos desse PM também forem menores, inválidos ou interditos, também estariam abrangidos aí, né, dentro dessa configuração de serem independentes por declaração. E ele fala em pessoas, qualquer pessoa que esteja no mínimo há 5 anos sobre a dependência econômica daquele policial militar e que ele tenha declarado que essa pessoa ela vive há 5 anos sobre a sua dependência, independentemente de parentesco ou não, essa pessoa também será aí visualizada como dependente, tá? Então, nós temos aí, dentro dos dependentes por declaração, além desses que fazem parte da relação de parentesco, seja consanguíneo, né, aquela ideia de que aquele parentesco
por sangue ou por afinidade, então você vai trazer aí essa condição de que esse indivíduo ele tenha a possibilidade de recebimento dos benefícios dos direitos que são cabíveis aos dependentes daquele determinado policial militar, tá? Fechamos então aí essa ideia dos direitos e, consequentemente, já conhecemos quem são os dependentes com essa subdivisão que a gente colocou aqui de dependentes legais e dependentes por declaração. Tá? E aí o legislador ele sai dessa seara de direitos e ele volta para a gente para aquela condição de dar continuidade à ideia de é um direito, mas é um direito específico, né? A gente listou ali quais são os direitos, que são direitos que a gente pode considerar direitos de caráter geral, mas ele vai trazer agora direitos específicos. Então, nós vimos ali os direitos que são concebíveis, inclusive aos dependentes, por isso que a gente listou aqui quais são os direitos que são cabíveis a esses indivíduos dentro dessa separação, dessa subdivisão, inclusive para os dependentes, mas o legislador também nos trouxe aí quais são os direitos específicos. E dentre os direitos específicos, inicialmente, a gente vai conhecer o direito de recurso. Então, o primeiro direito específico que o legislador se preocupou em trazer aí foi o direito de recurso. Ora, nós tínhamos falado anteriormente que o indivíduo ele pode ser responsabilizado por uma violação à própria regra de hierarquia e disciplina, violação aos direitos, aos deveres e às obrigações que lhe são cabíveis. E quando ele pratica essa violação, ele terá que passar por um procedimento investigatório, então vai haver uma apuração para se chegar até a solução de dizer que houve ou não aquela violação disciplinar que gerou um crime, uma contravenção ou uma transgressão disciplinar, como a gente falou anteriormente. Quando essa decisão ela acontece, então nós vamos ter um ato administrativo disciplinar, que vai nos trazer aí a condição de informar que houve ou não a prática, né? Trazer uma solução para aquela dúvida que gerou ali para se concretizar se houve ou não aquela determinada violação. Então, eu tenho ali um ato administrativo ou disciplinar que gerou o caráter investigativo e aí, consequentemente, né, nós vamos ter um julgamento. Nós tínhamos até mencionado isso. A primeira etapa vai ser aqui, ó, a abertura do ato administrativo ou disciplinar, consequentemente, após a apuração, após a investigação, que acontece dentro desse ato administrativo ou disciplinar, nós vamos ter aí o julgamento, tá? E aí, quando esse julgamento acontece, deverá haver uma comunicação oficial ao PM, indicando que houve um julgamento e trazendo esse julgamento, apresentando qual foi o julgamento através dessa comunicação oficial, tá? E aí, o legislador ele vai dizer, né? A partir do momento em que é recebida a comunicação oficial com o julgamento, se esse policial militar ele verificar que o julgamento não foi a contento, surge aí a quarta fase, que seria a fase do recurso, que é justamente o direito de recurso que nós estamos falando. É o direito que o policial militar vai ter de recorrer desse julgamento que lhe foi efetivado. E aí, esse recurso ele vai se dar de 3 formas, tá? O policial militar poderá apresentar uma queixa, ele poderá apresentar um pedido de reconsideração, ou então
ele poderá, além da queixa e do pedido de reconsideração, apresentar aí uma representação, tá? Então, seriam as 3 formas que o policial militar tem de recorrer do julgamento após o recebimento da comunicação oficial. Existe prazo, professora, para que esse recurso aconteça? Sim. O prazo do recurso, ele é um prazo de 15 dias. A partir, esses 15 dias passam a ser contados a partir da comunicação oficial. E esses 15 dias, pessoal, são 15 dias corridos, não 15 dias úteis. Geralmente a gente concebe a concepção de contagem de prazo em dias úteis. No caso aqui, a gente vai contar esse prazo em prazo corrido, 15 dias corridos, tá? E esse prazo aqui, ele é um prazo prescricional. Se você, prescrição, me traz a ideia de prescrição. Se eu passei o prazo de 15 dias, eu perdi o direito de recurso. Eu não tenho mais, de forma alguma, como recorrer. Passou para o 16º dia, prescreveu o meu direito de recurso. Eu não tenho mais como tentar modificar aquele julgamento que me foi concebido, tá? Esse recurso, ele deve fazer parte do ato de composição dos quadros, né? Então, a gente falou lá no comecinho sobre esse ato de composição dos quadros, tá? E também, esse recurso, ele não pode ser feito na forma coletiva, ele tem que ser individual. Esse prazo aqui, ele pode ser alterado para um prazo de 120 dias, tá? Quando a gente está se reportando ao prazo de 15 dias, que é o prazo prescricional, vai se voltar aí para o ato de composição de quadros. E para os demais casos, 120 dias. E aí, novamente, um prazo prescricional, tá? De 120 dias. Não pode ser um recurso coletivo, tem que ser um recurso individual. Além desse direito de recurso, o legislador ele se preocupou também com o alistamento eleitoral, o direito ao alistamento eleitoral. Só que esse direito ao alistamento eleitoral nós vamos falar na nossa próxima missão. Te espero lá!